Boa tarde, bem-vindos às conversas com artistas convidados da Rama, que têm lugar nos estúdios da Rama, nas aldeias de Maceira e Alfeiria, Torres Vedras. O nosso convidado de hoje é o artista Alexandre Batista. Queremos agradecer o apoio das Juntas de Freguesia de Alfeiria e de Maceira e da Câmara Municipal de Torres Vedras. No trabalho de Alexandre Batista encontramos vários mídia, entre o desenho, a pintura, a instalação, a fotografia e uma prática conceptual estreitamente ligada à investigação sobre diversas tipologias de arquivo, sejam estas biográficas ou, por vezes, de arquivos documentais institucionais disponíveis para consulta. A sua prática desenvolve uma reflexão sobre a memória na esfera pública e política, onde reinterpreta experiências anónimas sem se afastar do seu imaginário ficcional. Foi curador e organizador do programa Desenho como Pensamento, que contou com mais de 60 participações de artistas curadores em colaboração com o Centro de Artes de Águeda, a Câmara Municipal desta cidade e a Universidade de Aveiro. Na nossa conversa vamos falar sobre a studio visit que o artista fez hoje nos estúdios da Rama e sobre estas e outras questões que o seu percurso nos propõe. Para quem está a assistir online, peço o favor de desligarem o microfone do painel de controle do Zoom e no final desta conversa haverá um espaço para quem quiser colocar questões, seja aqui nos estúdios, seja quem estiver online. Muito obrigado. Boa tarde, Alexandre Batista, muito obrigado pela tua presença nas conversas da Rama. Gostaria de te perguntar primeiro como é que foi a tua experiência e a tua primeira visita às residências hoje, para depois começarmos a falar do teu trabalho e de outras questões. Boa tarde, João. Para já começo por agradecer o convite que a Rama me fez para estar aqui, portanto, que me deixou extremamente lisonjeado. E é sempre um prazer de estar contigo e com o Paulo e poder compartilhar mais alguns momentos. Sobre a minha experiência de hoje, desde o primeiro minuto que cheguei, fiquei encantado com todo o espaço envolvente. Tenho sentido uma enorme tranquilidade sobre o tempo que estou aqui a viver, que é muito bom. E depois estar envolvido também por um conjunto de pessoas que contribuem ainda mais para esse estado de espírito. Sobre a visita aos ateliês e ao trabalho dos artistas, primeiro começo por dizer também que é um espaço muito, muito, muito interessante e é um privilégio poder estar a compartilhar com os artistas e com as pessoas que estão a trabalhar neste momento na Rama, porque é uma forma quase que de se desnudarem e de mostrarem aquilo que estão a fazer e que estão a pensar. Por vezes, para alguns artistas, esse processo não é muito fácil. Sim. Mas foi muito bom ouvir as explicações das artistas e tentar perceber. Sim, até neste momento temos de artistas mulheres. O que é muito bom. E, portanto, perceber o caminho que elas estão a percorrer no processo de investigação, sabendo que o trabalho que estão também a fazer não é um trabalho final, é um trabalho em construção contínua. Portanto, só tenho que dar os parabéns às artistas e à Rama. Muito bem, muito obrigado. Então, falando de processos artísticos e antes de passarmos a algumas imagens, eu propunha que falássemos um pouco sobre a exposição a tua exposição individual no Centro de Artes de Águeda, Topography of Memory, de qual eu fui o curador, e parece-me que esta campanha a censurar a nossa conversa, mas esta campanha já é um hábito das nossas conversas. Mas também trazem boas memórias. Trazem boas memórias, exatamente. E falámos um pouco de como é que no decorrer do teu trabalho, eu agora se calhar vou compartilhar algumas imagens, como é que essa exposição, de uma forma breve, ou seja, foi um percurso bastante longo, mas como é que essa exposição para ti e no âmbito do teu percurso, como é que essa exposição se desenvolve, digamos assim? Claro que é trabalho conjunto, que fizemos os dois, mas como é que se desenvolve? Foi um trabalho longo, foi de um ano e qualquer coisa de trabalho
de ateliê, de conversas presenciais, de conversas ao telefone. Essa exposição acho que também acabou por ter um peso aqui importante no meu percurso, porque veio mostrar a muita gente que não conhecia aquilo que eu estava a fazer, o meu trabalho, e veio também potenciar o meu percurso. E foi uma exposição sobre questões de memória, que me importou também mostrar e abordar, e algumas delas são questões muito sensíveis e questões até pessoais, familiares, e esse trabalho é um trabalho que eu gosto de quando em quando ir mergulhando lá e voltando a construir novas peças. Temos aqui duas, ou seja, não vamos mostrar as peças todas na exposição toda, mas temos aqui duas vistas da sala maior Sim, uma sala grande com 500 metros quadrados. E há duas questões que agora, bom, nós já falámos bastante sobre a exposição, também foi editado um catálogo à época, e olhando agora retrospectivamente, o que é que, por exemplo, terias alterado na exposição, agora que já passaram quase 3 anos, não é? Falar depois é sempre muito mais simples, porque parece que dá para nós fazermos pequenas retificações. Curiosamente, eu, olhando para trás, eu não alterava rigorosamente nada. Foi um trabalho que me deu muito prazer construir. Todos os momentos que nós vivemos foram extremamente importantes. As peças, acho que as peças que estiveram presentes nessa exposição eram as peças que tinham que estar. Uma parte das peças foram desenvolvidas no processo de trabalho com a exposição. Inclusive há aí uma peça que nós vemos numa dessas imagens, que foi uma peça que me deu um trabalho longo, foi um trabalho muito complicado, e que nós estamos a falar do false memories, que eu fui insistindo na construção dessa peça, e o curador resistindo e que chegaste a dizer que era melhor eu abdicar da peça e construir uma outra, mas eu andava atrás de algo que em termos de construção me era importante. Não era uma questão, digamos, teórica ou uma questão ideológica, era uma questão da produção da peça que foi muito exigente. Muito exigente, sim. Mas há aqui uma peça que se vê aqui, eu penso que o Rato se está a ver aqui, para quem estiver a acompanhar e quem vir até depois, há aqui na extensão da parede mais longa da sala uma longa série intitulada Somewhere. Sim. Talvez fosse interessante falarmos um pouco sobre essa peça. Agora saltei para o slide errado, coisa que eu faço bastantes vezes. Falarmos um pouco sobre essa peça, que temos aqui talvez numa vista de uma extensão mais prolongada, e que, ou seja, do ponto de vista não só das questões estéticas, e da questão da palavra e do texto na tua obra, mas também de uma forma simples, e agora um pouco já mais desassombrada, um pouco já mais não desligada para ti, vendedor pessoal, mas falamos um pouco da construção desta peça em 5 módulos do Samuel. Portanto, são 20 pinturas, divididas em vários módulos. Cada módulo tem 4 mais uma peça, como eu gosto de dizer, e é um trabalho que foi feito a partir de um arquivo fotográfico familiar, que é uma coisa que vem sendo recorrente no meu trabalho, ir trabalhando com arquivos fotográficos. Só um pessoal... Sem querer interromper, é curioso que está aqui um arquivo familiar na peça Samuel e está aqui ao lado, precisamente, um outro tipo de arquivo que já falaremos a seguir. Sim. São os dois tipos de arquivos que eu vou usando como processo de trabalho. As imagens que estão na gênese da série Samuel foram feitas pelos meus familiares, pelo meu pai e minha mãe. O meu pai era militar de carreira, foi destacado para Moçambique. Curiosamente ele antes tinha sido destacado para ir para Goa, mas depois pediu uma alteração. Isto estamos a falar no período pré-revolucionário. Sim, portanto, nos anos 60, portanto.
E depois foi fazer a missão, aquilo que lhe competia, para Moçambique. E, portanto, essas imagens são dos últimos anos da década de 60 até sensivelmente 1974. Sensivelmente não, é em 74, porque nós viemos embora em dezembro de 74. E, portanto, essas imagens, que eram todas fotografias a preto e branco, reportavam vários acontecimentos, uns familiares da vida do cotidiano que nós tínhamos e que tinha a ver até com todas as famílias dos militares que estavam presentes ali naquela região de Moçambique, neste caso em Nampula. Havia depois a relação entre nós, os portugueses, e os moçambicanos. Há aí questões sociais, culturais, políticas, que vão sendo possíveis de ir verificando ao longo dessa série. O processo de construção foi um processo que depois de toda a seleção das imagens, foi um processo em que eu desconstruo, se me permitem, essa forma de abordar a imagem. Há um processo de desconstrução da imagem para construir uma nova imagem, e depois é pintado, que eu, se te recordas, houve até algumas pessoas, recordo-me bastantes vezes de pessoas questionarem, dizer que era impresso porque não acreditavam, e era... Eu agora ia precisamente pegar nessa questão, que é no processo de pintura, que se aproxima num olhar muito rápido, como se fosse um desenho gráfico, que não é um desenho gráfico, é pintado, até porque se vê quando se está próximo da obra o assentamento da tinta e o assentamento do pincel, mas depois em oposição, embora em sobreposição vertical, mas quase que em oposição, um elemento que tem exatamente a mesma medida da imagem, monocromático, com uma frase. Seria bom, e agora podemos voltar um pouco atrás, porque há diversos os elementos que mudam em cada sequência de cada série, mudam, e tu fazes uma inscrição em que em alguns... os mais pequenos têm escrito Samuel, e o maior, que é o quinto elemento, tem uma frase. Este Samuel pode remeter para uma leitura de um espaço qualquer, um tempo, remete de facto para um espaço e para um tempo, e para uma vivência. E porque nós temos ainda, eu acho que é uma questão ainda sensível de muitos anos depois de abordar esta questão colonial que nós tivemos, e que foi transversal a uma série de países onde nós estivemos presentes. E daí também o nome Samuel, porque estas questões que eu tive a oportunidade de viver em termos familiares eram questões que eram idênticas a outros sítios, em Angola, São Tomé, Guiné. Desculpa interromper, eu diria curioso, não tem nada, mas é interessante que há aqui uma oposição entre o Samuel Algures, digamos, numa tradução literal simples, e uma peça que veremos mais à frente, que tem uma designação geográfica que é anacrónica, que é o que é Portugal. Já vamos falar mais à frente disso, mas é interessante na forma como tu construíste o discurso do trabalho, e os dois construímos o discurso positivo, que são coisas distintas. Aliás, eu construí o meu discurso positivo sobre o teu trabalho, e espero não ter desviado, tu dirás, mas realmente entre o Samuel, entre o Algures e depois essa peça que vamos ver, há, digamos que também não diria um não espaço ou um não lugar, para não cair também digamos, num chavão teórico muito usado, mas que esse lugar que traz também consigo um lugar de intimidade, de partilha, de reserva entre vocês, são a família que viveu este momento com todas as vicissitudes, as boas, as trágicas, as más, ou seja, o que fez parte da vida nesse momento. Este Samuel quase de certa forma universaliza, como tu estavas a falar, seja em que universo colonial for, no caso, naqueles que eram compelidos, que também poderiam ter recusado, mas que eram compelidos a ir fazer o serviço militar para as ex-colónias. Agora, estávamos a falar, e a partir do arquivo pessoal e da forma como tu
utilizas as técnicas plásticas e gráficas, porque isso é uma questão que vamos ver numa outra série, que estava há pouco. Eu vou agora voltar a pôr aqui a imagem onde temos a tua exposição, para quem nos está a ver do lado esquerdo, e na tua exposição, a série Samuel na tua exposição, e do outro lado duas filas, ou montado em duas filas, as peças mais pequenas, as peças mugshot. Já vamos ver uma das peças de maior dimensão, e gostaria de ouvir falar sobre este tipo de arquivo e a forma como tu usas o texto, que já não é nem desenho nem pintura, que também aconteceu noutras séries que tu fizeste, mas falar sobre este outro arquivo que não é tão familiar, reportará também para uma sensibilidade e para uma questão pessoal de alguns dos anónimos que aqui estão, mas acabámos de ter aqui um visitante que podia ter ficado, aliás, uma visitante. Exatamente. Mas vamos falar um pouco aqui sobre a forma da pesquisa que tu ultimamente recorreste ao deste tipo de arquivos, e também o interesse por estes mugshots. Este trabalho funciona um bocado em oposição à série Samuel. A série Samuel parte de um arquivo pessoal, familiar, este parte de um arquivo governamental. E o que é que são estas imagens? São imagens, princípio do século XX, em que as pessoas que cometiam determinados delitos eram fotografados também para memória futura. Essa questão da memória, que é algo que tem sido também recorrente no meu trabalho, interessava-me trabalhar. E o que é que eu fiz? Limpei das imagens, ou dessa questão de memória, limpei toda esta componente do crime que essas pessoas cometeram. E interessou-me quando eu vi estas imagens a primeira vez que eu descobri este arquivo governamental australiano, e que fica do outro lado, portanto é quase mesmo que uma oposição. Exatamente. Fica no mesmo hemisfério de onde fica Lourenço Marques, à época, Maputo hoje, eu disse Lourenço Marques, que já vamos voltar depois aí. E então interessou-me logo, uma das primeiras coisas que eu vi foi a forma como a fotografia ou a imagem era construída, e o critério de pose que cada um deles tinha sobre a forma como foram fotografados. Estamos havia aqui um detalhe técnico, eu não sei se nos estão a ouvir. Tens que partilhar. Mas eu tinha partilhado há bocado, só que eu retirei. E fiquei sem a nossa imagem, não percebi porquê. Portanto, eu parto desta limpeza. Estavas a limpar, eu acabei por nos limpar da imagem do ecrã, mas pronto. É para a memória futura. Portanto, este critério da pose de cada uma destas figuras que aqui está, destas pessoas, parecia que estavam a fazer uma pose para algo que não fosse mesmo para um registro criminal. E estas imagens serviam exatamente para isso, para essa questão de registro. Esta série, que são 20 peças pequenas e estas duas grandes, interessou-me a relação entre duas escalas completamente distintas, porque as 20 peças são, as 20 desenhos, pinturas, são peças pequeninas, mas que no conjunto formam uma peça grande. E depois temos duas peças de grandes dimensões. E este diálogo era extremamente interessante de ser visto. Quando eu retiro o compartilhamento, como é que eu volto? Okay. Muito bem. Essa pesquisa e essa busca, tirando aqui estes pequenos pormenores técnicos que eu estava aqui a tentar resolver ou perceber, que é pior. Há mais investigações que tu tens feito sobre esse tipo de arquivos.
esse interesse, além da curiosidade, esse interesse, como é que nasce? Eu queria só acrescentar aqui uma coisa, que no catálogo, na altura houve uma colaboração do artista João Louro, e a colaboração do artista João Louro é precisamente de um texto aliás, um texto bastante interessante sobre esta série, que também é um tipo de questão, por um lado, e de imaginário que também lhe interessa. Mas há mais arquivos até para trabalhos mais recentes, já não falei. Há aqui uma coisa sobre a palavra que há bocado perguntavas e passou-me a falar sobre ela ou abordá-la, que era, nestas imagens temos sempre a repetição do mesmo texto. Pois, que é em oposição àquilo que acontece. Exatamente. O que acontece aqui, vemos com mais dificuldade nas imagens de menor dimensão, que são imagens de formato A4. Estas são pinturas com 2,25 m por, aliás, está aqui precisamente 1,50 m de altura por 2,25 m. Mas este texto é um texto que é aplicado sobre o papel, não é pintado sobre o papel. Sim, este texto foi aplicado sobre... eu gosto imenso de usar processos de registro distintos e neste caso nas grandes, nas pequenas não, nas pequenas o texto é mesmo aplicado diretamente, é uma impressão digital. Neste caso é um recorte de vinil e colado pelas grandes dimensões que me interessava também. Isso é uma prática semelhante em relação, por exemplo, ao Samuel. Sim, porque a parte de cima do Samuel, os fundos são feitos em esmalte acrílico e depois o próprio texto é colocado. Tem sido até uma prática comum nestes meus últimos trabalhos. Agora gosto de, por exemplo, há uma série que eu fiz há pouco tempo, que se chama Abandoned, em que os textos são impressos diretamente em papel e depois há uma composição feita com uma zona de texto, uma zona de imagem. Há uma lógica, eu não diria uma lógica de montagem no sentido cinematográfico, mas há uma lógica de montagem no teu trabalho, não só na inclusão dos textos, mas muitas vezes nos campos, chamamos dos campos da imagem que tem representação figurativa, como no caso de Samuel e noutros, como, por exemplo, na questão digamos, da dimensão daquele elemento de cor, que é um elemento, pode dizer-se conceptual, ou um elemento formal, que determina, digamos, um outro espaço, e não será nunca um vazio, mas um outro espaço no confronto com o espectador. Há um momento em que tu estás a olhar e a imagem está, digamos que na primeira metade anterior, em baixo, e depois dá, de repente, aquele confronto com aquela cor extremamente lisa e quase metálica. É um processo que eu vou alterando de série para série, como gosto de trabalhar em séries. Há momentos em que eu faço este género de composição em que tenho um suporte só para a imagem e outro suporte só para o texto, e há outros momentos em que no mesmo suporte há a relação texto e imagem quase que a partilharem o mesmo retângulo. Embora, por exemplo, no caso dos mugshots, nós temos dentro daquela folha grande de papel, temos um retângulo onde se insere a pintura e logo abaixo. Eu gosto de ver gosto de construir as coisas dessa forma. É um processo que eu nunca tive muita vocação para a matemática e sempre achei a matemática uma coisa muito estranha. E curiosamente, eu na composição dos meus trabalhos recorro muito à matemática para a divisão dos espaços, para as coisas todas baterem. Há uma métrica rigorosíssima na construção do trabalho. Eu agora fui aqui buscar esta imagem do False Memories, que foi o trabalho que estávamos a falar há pouco, e que eu penso que se conseguirá ver algum padrão de fundo. Espero que aumentar não ali. Não. Aqui ao lado, este aqui, faz aqui. Fica aqui. Sim, fica o ecrã. Muito bem. Agora salta. Mas agora voltei atrás. Sim, consegue-se ver a trama de fundo. Eu acho extraordinário ao longo destes anos todos ainda ter esta desabilidade. Eu também não me vou... Esta peça que falávamos há pouco, que é construída com base metálica e uma impressão de fundo que se consegue ver aqui,
Foi a peça que eu tentei demover do trabalho exaustivo para ela ser executada e bem. É uma peça que tem um significado especial para ti e especial nesta exposição. É uma peça que inclusive acabou por ser adquirida por uma coleção particular, o que é também bastante interessante. Antes de passarmos um pouco à frente, Falar sobre o processo dessa... Não, sobre o processo não, mas sobre este False Memories. Eu penso que também, digamos que tinha uma escala bastante razoável, tinha 1,48 m, tinha e tem por 2,63 m, e tinha uma presença, digamos que proporcional na sala de exposição, mas tinha um impacto visual muito grande, não apenas por ser um neon, mas também porque há uma matriz impressa de ponto ampliado de uma imagem que nós nunca conseguimos perceber o que é. É esse jogo também um pouco provocatório que me interessou também, até porque, curiosamente, na exposição e no layout da exposição que nós definimos e que foi pensado inicialmente por ti, colocaste quase que lado a lado duas peças que estavam separadas no tempo com uma série de anos. Sim. E há questões muito, muito similares entre elas, que é a imagem de fundo, que não temos a percepção da imagem que está, mas se nos afastarmos vamos começando a ter uma ideia dela. As palavras que existiam na outra peça e nesta... Esta peça foi feita a partir da leitura de um livro para as questões das falsas memórias, porque hoje em dia também é possível, em termos de aqueles interrogatórios policiais e militares, de incutir falsas memórias também nas pessoas que estão a ser interrogadas. E essa é também uma falsa memória minha, que é feita a partir de um frame de um filme. E, portanto, é a apropriação da imagem, que é algo que tem sido recorrente na construção também do meu trabalho. Há pouco estavas a falar da questão do tempo, e antes de passarmos ali uma vista de uma instalação que é, digamos que mais central na exposição, esta série de fotografias, o From 3.6 to 10.06, é uma fotografia de um lugar tirada do mesmo ponto de vista todos os dias durante uma semana. Fala-nos um pouco sobre esta série, que acabou por ter bastante importância na construção da exposição. É um conjunto de 8 imagens, portanto eu comecei a fotografar no dia 3 de junho e portanto foi uma peça feita propositadamente também para a exposição, e terminei no dia 10 de junho. Procurei fotografar quase sempre à mesma hora. Sim. E usava como memória a imagem do dia anterior, portanto eu não tinha nenhum registro no chão, e portanto eu pegava na máquina, chegava àquele sítio, colocava-me numa posição que eu entendia ter sido muito idêntica à do dia anterior, levantava a máquina e fazia um disparo. Não há edição nenhuma nas imagens. A hora, umas vezes assim, há aí uma diferença de minutos entre a primeira e a segunda e a terceira, mas era uma coisa que eu também não queria. Eu funcionava quase sempre por um processo de memória. E essa imagem tem a ver também com um período, quer dizer, é mais uma referência pessoal, familiar. A exposição também tinha muito este lado, ou melhor, também tinha esse lado das referências pessoais e biográficas, e este trabalho é um trabalho que é fortemente autobiográfico e que passa por uma questão de tempo, com um episódio que aconteceu na minha vida. Pronto, falando em questões de tempo, questões biográficas e questões que são mais particulares e de certa forma mais íntima, isto é uma fotografia de estúdio que foi pré-existente à exposição, aliás um trabalho magnífico feito com quem realizou esta fotografia, e a montagem depois de certa forma reproduziu o que foi aqui feito, que esta fotografia foi feita para o catálogo que foi na inauguração.
que tem um filme que não vamos poder ver, um filme de vídeo que tu fizeste a partir de um objeto em particular que está aqui nesta mesa e de alguns objetos que pertenceram ao teu pai e que têm a ver também com essa memória, digamos que de um tempo que em termos territoriais se passava no outro lado, mas também de um tempo pessoal e familiar e também da forma como se foi construindo no teu imaginário uma ideia sobre, que tu não estiveste lá, embora haja memória familiar disso, dessa situação. Quiser falar-nos um pouco da construção, inclusive de alguns objetos que foram recolha, outros ficaram, mas outros foram recolha. Esta peça passa também por uma apropriação de objetos que pertenciam ao meu pai, documentos militares. Aquela mala que ali está era a mala que o meu pai usou para fazer a viagem de Portugal para Moçambique. Portanto, uma das imagens que está em cima, uma das fotografias documentais que está em cima da mesa, reporta exatamente esse momento da viagem. Portanto, e depois tinha até o endereço e o nome do meu pai gravado com aquelas fitinhas que se usavam antigamente. Há uma série de fotografias que reporta a esse período de uma missão também militar, e há ali algumas questões familiares. O mapa que foi eu andei à procura do mapa que me interessava, um mapa que abordasse estas questões todas das ex-colónias de Portugal. E depois... mapa que, por exemplo, eu tive semelhante na escola, quando eu estive na escola primária, quando eu fiz a escola primária dos 25 de Abril. Este era um mapa que estava nas escolas e que existia nas escolas primárias. E eu, quando o encontrei, fiquei satisfeitíssimo porque tinha toda esta componente colonial que a peça aborda também. E depois, na véspera da inauguração, na visita à exposição que fiz ao meu irmão, porque como havia questões muito pessoais e sim, tivemos isso em atenção. O meu irmão diz que olha, sabes que no gabinete do pai, no cordel, havia um mapa rigorosamente igual a este. Portanto, eu se tivesse pensado em num determinado mapa, ir à procura daquele mapa, se calhar nunca teria encontrado. Por um lado, isso é questão de poder ter tido uma coincidência ou não. Por outro lado, há pouco falávamos disso, que há um lado aqui universal nas questões que estás a pôr, e o facto de eu ter tido este mapa, este e outros semelhantes na escola primária, faz essa ponte, e vamos chegar a uma outra peça daqui a pouco, sobre a questão que é, por um lado, da imposição imperial, não é? De impor uma identidade a um outro povo, e de eu estar a partilhar um mapa que, em vez de ser um mapa do Minho, de Portugal ou das nossas hoje regiões autónomas, que à época também não eram, estar a partilhar um mapa com a propriedade de um outro país, uma outra nação, um outro estado, um outro hemisfério. Até tens aí, desculpa, só, por exemplo, há aquela questão do espelho que está em cima da mesa que leva-nos a ter essa leitura de que é ser parte de um universo pessoal para um universo que é muito mais coletivo, a forma como nós nos vemos no espelho, porque todos nós temos na família alguém conhecido que vivenciou este período colonial. Se calhar, de certa forma, este false memories remete também para aquilo que tu, não para estas memórias que sejam falsas, mas para outras que nos tentaram incutir como memória, que eram de facto, finalmente foram sendo vistas como falsas, construídas, anacrónicas e impositivas, não é? Estas são duas outras obras que estavam mais, de uma forma, digamos que mais ampla, ligadas com a ideia de memória, mas também da sua fragilidade e de como uma memória pode ser e é. Qualquer coisa que é construída por camadas, neste caso por camadas muito frágeis. Esta é uma peça que tu construíste a partir de uma solipa. Aliás, a que está do lado direito também. Esta com uma particularidade que está assente em 25 lâminas muito finas de vidro. Sim. Aliás, eu lembro-me da montagem da exposição, partiu uma. Essa parte já não me queria lembrar agora. Mas era também a ideia, era que se ela partisse, ela ficava. Exatamente. Tem a ver com a questão da memória. A memória também acaba por ser uma questão frágil em determinados momentos.
com questões de doença. Então acho que pode ser a altura de falarmos aqui de uma peça. Esta peça ainda está instalada num lugar que foi, se calhar agora saltava um pouco à frente para vermos em processo de montagem e vermos não só o processo de montagem, mas vermos as imagens históricas que tu recolheste, e podes falar um pouco sobre isto, porque isto passa-se em Lourenço Marques ainda, aliás, como está na legenda. Sim, e que eu acho absolutamente uma coisa absolutamente aviltante e tudo mais, ou seja, uma parte calcetada de um grande jardim, a dizer que aqui é Portugal, onde hoje, felizmente, é Moçambique, onde hoje é Maputo, não é? Eu acho esta expressão de uma brutalidade exatamente tremenda, mas que fazia parte, infelizmente, de um determinado momento de enraizamento, tudo, e uma provocação às pessoas que eram efetivamente lá. Esta peça existia em frente à antiga Câmara de Lourenço Marques, de Maputo, e toda a Praça Mozinho de Albuquerque, ela tinha toda esta linguagem e referências de uma presença colonial muito forte. Eu em miúdo, imperial, mesma coisa. Eu em miúdo ia com alguma, portanto, eu vivi 6 anos em Moçambique e tinha uma tia que vivia em Maputo, Lourenço Marques, e nós com alguma regularidade íamos lá visitar, porque era irmã do meu pai, e há aqui zonas envolventes que eu me recordo perfeitamente. E porque esta questão do período que nós lá tivemos, achei que era importante também, se calhar, apropriar-me desta peça e dar-lhe uma outra leitura completamente diferente. E aqui temos o desenho preparatório para o projeto da escultura pública, digamos que a escultura pública que está ainda na rampa de acesso aos Centros de Águeda, mas há aqui uma alteração em relação à escala é diferente, porque substancialmente inferior. Substancialmente inferior. Dá para ver na foto, há uma foto de lado que tem um carro e exatamente. A escala é inferior, embora seja uma escala com alguma dimensão para o espaço exterior do Centros de Águeda, mas há, quando começámos a ver esta apresentação do teu trabalho, há um símbolo que é bastante característico, que tu introduziste no desenho para realizar a montagem desta peça calçada. Vamos ver algumas imagens que são interessantes, até também para chamar a atenção dessa prática tão nobre dos calceteiros e que foi agora reconhecida como património imaterial. Exatamente. E esta peça, portanto, eu parti tentei reproduzi-la na sua configuração o mais exato possível, até este, vamos lhe chamar de entelhado. Aboli foi os 2 blocos de pedra que estavam e umas datas que existiam ali e substituí por um elemento que é muito meu, que é o coração. Foi uma... Eu entendi em determinada altura que o meu corpo era uma tela e poderia ser uma tela para se trabalhar. E na altura em que eu estava em Miami, entendi tatuar no meu peito exatamente este coração com uma frase que apareceu... agora que levantes a camisola. Há uma frase que apareceu num desenho meu de 98, se não me engano, em que dizia: desenhar é dar o coração. E depois passei a frase para inglês, porque a dada altura o meu trabalho deixou de ter o texto, a palavra em português e passou a ter em inglês. E então tatuei isso no peito como também uma manifestação artística. E a partir de dada altura esse passou a ser o meu símbolo, e em muitas coisas que eu faço coloco sempre o coração. O que é extraordinário do ponto de vista do trabalho artístico neste aspecto, que eu acho, é tu teres tido a coragem também de construir esta peça com este tipo de referências que podem gerar muitas questões, e já geraram algumas, e esperemos que gerem, porque é uma memória de uma ação absolutamente brutal sobre o espaço, sobre o território, sobre a identidade e sobre o modus vivendi e o cotidiano de alguém. Por outro lado, foi do ponto de vista do trabalho de construção da obra e de execução da obra, eu voltaria aqui um pouco atrás, não sei se estou a chegar muito atrás,
Eu depois acho que vou ter que pedir socorro a alguém, porque eu não sei sair daqui. Isso peço desculpa, agora saltei, portanto... Tens que ir para trás. Isto não estava no programa, mas também dá alguma animação. Eu acho que há aqui uma imagem, talvez mais. Era aqui que eu queria chegar. Pronto, nestas imagens, agora temos aqui uma sessão de animação. Nestas imagens dá para ter uma ideia do que é que foi, e a exposição foi produzida no inverno, que tem as suas intempéries e dias e chuveiras e tudo mais, e isto é mais um exemplo do ponto de vista da produção. Como a peça foi assente, porque aqui trata-se de assentamento, estamos a falar de calcetar, precisamente no espaço de entrada do Centro de Artes de Águeda. Eram 7 calceteiros, num dia de muita chuva, não 2. E que estamos agora a ver aqui algumas imagens em que já temos o molde posto, e a partir daí eles trabalharam, chegando por um lado à memória que temos aqui, por outro lado à realização deste desenho que tu aqui tens, e por outro lado à peça vista aérea, sim, que eu penso que será uma fotografia de drone ou tudo suspenso num papagaio, que é uma coisa que também já não se usa, mas... Muito bem, nesse aspecto seria interessante saltar desta exposição que tem cerca de 3 anos para a última. E agora temos aqui, eu não queria dar aqui muitos saltos com estas imagens, para a exposição Caged, realizada há meses, sim, em Coimbra, no dia 7. Junho, sim, terminou em junho. Temos aqui algumas configurações do ponto de vista formal de solução dos trabalhos antigos que são semelhantes a peças que já vimos, mas temos outras que não, e era sobre estas e sobre a ideia de Caged e a forma como tu foste também a um arquivo, que já vamos ver uma peça mais próxima, e depois um elemento, parece um elemento gráfico, mas não é um elemento gráfico, numa das obras que eu vou deixar aqui para que seja mais visível agora. Este trabalho, parte dele começa em 2020, no nosso primeiro confinamento. Eu fazia todos os dias um percurso que eu, ao fim de uma semana de estar em casa, porque eu prometi-me no 12 ou 13 de março, portanto ainda antes de ser decretado, mas depois, ao fim de uma semana e tal, a ler muita coisa, percebi que se eu circulasse com uma certa prudência, podia ter uma vida aparentemente normal. Então fazia todos os casos a ateliê. E no ateliê comecei a trabalhar, e esta história de estar fechado e de estar impossibilitado de ter contacto com outras pessoas, comecei a construir este trabalho, a série Caged. E depois interrompi para fazer outras coisas, e entanto pelo meio meteu-se um projeto também muito grande, que eu acho que foi já vamos falar, e foi concluído este ano com pequenas, e este ano com 10 pinturas grandes, de grande dimensão. Este é um arquivo, mais uma vez, que eu vou buscar e consultar. É um arquivo governamental norte-americano, onde existem milhões de fotografias com série. E todas as imagens que eu usei eram imagens que estavam isentas da presença humana em termos físicos, porque a construção do edifício reporta também para uma presença de alguém que passou por ali por o fazer. Mas esta aridez, como existe em algumas imagens que são perfeitamente... Aliás, esta não será propriamente árida, como me parece, mas esta já remete mais para aí. E depois essa tem a janela que está aberta e fechada, portanto, que tem a ver com todo aquele período que nós vivemos, mas nós também podemos estar confinados ou enjaulados, se me permitem a expressão, em termos só psicológicos. Nós podemos ter um problema qualquer na vida e remetermos para um isolamento na nossa cabeça. Estes elementos escuros nas pinturas maiores, portanto aqui o texto também repete a imagem semelhança dos mugshots, é feito também e colocado a posterior sobre uma pintura de lavagem, vamos chamar assim, de camada sobre camada, que remete para a questão do tempo.
Houve aqui, desculpa interromper, houve duas opções entre obras emolduradas, que são estas, sim, e estas obras que foram, vamos tentar voltar atrás, foram montadas na parede soltas. Sim, primeiro porque na altura em que eu acabei de fazer as peças já não tinha muito tempo para as emoldurar. E depois os custos também, já não havia mesmo hipótese, porque eu acabei as peças para aí 15 dias antes de as apresentar. As peças mais pequenas foram emolduradas porque há um elemento que é uma impressão e que se eu furasse da mesma modo que como pendurei as grandes, uma marca, e eu não queria essa marca nas imagens, e daí fazer essa distinção entre peças penduradas e não penduradas. Estes elementos negros, que são diferentes em todas as pinturas, remetem-nos para um espaço, não um espaço, algo que seja uma planta ocultada de um edifício. Portanto, eu limpei a negro, portanto, qualquer referência sobre esse espaço, criando uma forma irregular e que tivesse a ver também com esse período mais fechado, mais da nossa memória. Esta exposição teve quantas obras 15, no total? 15 peças. Bom. Fez um computador integrado, eu gosto muito de estar no ateliê. Então agora talvez pudéssemos falar talvez do ateliê e para um âmbito mais alargado, uma experiência completamente diferente e uma experiência também de partilha e de trabalho com cerca de 60 intervenientes, vários espaços na cidade de Águeda. Uma exposição aliás, que se realizou na mesma sala onde se realizou o tour no Centro de Artes de Águeda com a curadoria da Sra. Antónia Matos, uma outra exposição de dimensão mais reduzida, de uma coleção de centros, que é a coleção Normin de José Lima, que está no Centro de Artes de Oliva. E que fizemos na Universidade. Em termos gerais, temos o desenho como pensamento que já se tinha começado a desenvolver no tempo da nossa exposição. No tempo da exposição. A exposição é tua. Sim, mas eu gosto de dizer assim, porque como foste curador e tivemos... foi um trabalho conjunto. Este ciclo nasce durante a exposição Topography of Memory, com 3 exposições de desenho na sala pequena da sala onde eu exputo, uma espécie de oferta à cidade, ao meio, para terem também contacto com de certa forma, foram 3 exposições de ensaio, não é? Sim, foi embrionárias do ciclo. E depois da minha exposição acabar, fui abordado pela Câmara para saber qual a possibilidade de dar continuidade ao ciclo, e eu toda tendo uma outra dinâmica e fazendo as coisas de uma forma completamente distinta. Teve 18 exposições individuais e 2 exposições coletivas e uma série de conversas. Envolveu 60 ou mais pessoas, artistas, curadores, colecionadores, instituições, muita gente, em que o desenho foi o mote para todos eles trabalharem. Deu-me um imenso gosto fazer isto, porque eu gosto de partilhar muito tempo com todos os artistas que tiveram nas exposições individuais e é diferente, quer dizer, eu não consegui despir nunca o papel de artista, eu não tenho ambições nem de ser curador nem nada. Mas tu foste, vamos lá ver, sim, eu sei que fui, mas eu tenho um certo curador como... Quer dizer, mas não é só curador, é curador, organizador e dinamizador do próprio ciclo. Ou seja, de todo o ciclo das exposições, a organização do programa de conversas. Sabes como é que eu sou e gosto de me envolver com as coisas e, portanto, eu quis mexer em tudo. Mas deu muito gozo e, portanto,
defendi sempre o artista e o trabalho de todos os artistas, porque acho que era o mais importante de ser feito. Acho que consegui, com este ciclo, criar uma enorme dinâmica em Águeda e no Centro de Artes de Águeda. Foi possível ter ali um conjunto de artistas extremamente importantes. Eu não vou aqui citar nenhum, porque senão estaria a ser injusto para os que não citasse. Portanto, acho que todos os artistas que estiveram ali, por exemplo, no caso das individuais, foram artistas que eu escolhi e, portanto, não houve aqui nenhuma interferência da instituição Centro de Artes ou instituição Sim. Câmara na seleção de artistas. Portanto, eu tive total liberdade e eu escolhi os artistas quem eu gostava. E, portanto, não era por ser amigo de A ou de B que eu fiz essa seleção da obra dos artistas e fiz a escolha dos mesmos. Portanto, aí, nesse sentido, se calhar há um papel curatorial, mas não queria falar assim muito disso. Depois, as exposições coletivas, quer a Sara Antónia Matos, Estamos a ver aqui imagens da exposição da Mais Nada Se Move em Cima do Papel, que eu acho que é um título algo extraordinário. É parte de um poema do Alberto, lindo. E que estamos a ver aqui alguma vista, estão aqui obras de alguns artistas, Nuno de Sousa Vieira, outros, etc. Uma exposição que teve cerca de 20 artistas, não é? Ou perto disso, porque foi uma das últimas obras, até uma das últimas exposições com participação direta do Julião. Portanto, eu agora falei porque... Pois foi, aliás, em colaboração com o Blota. Sim. Foi uma ligação bastante... Sim, e portanto deu-me um certo gozo, por um lado, de ter sido, se calhar, infelizmente, uma das últimas exposições com participação direta do Julião, mas foi uma exposição, acho que era uma exposição muito suave na forma como se via. Nós tínhamos uma leitura muito limpa de obra para obra, e a coisa funciona muito bem. Depois há uma outra exposição, portanto eu não interferi em rigorosamente nada, portanto tiveram todos a liberdade de escolher os artistas, quer a Sara, quer tu, quando fizeste a exposição do desenho na coleção Norlinda José Lima na sala Helena. Sim, essa exposição foi uma exposição com, digamos, com muito menos, digamos, mais... Temos aqui uma outra vista, isto é uma peça, aliás, da Luísa Cunha, que está agora na Bienal de São Paulo, deixa-me puxar aqui as imagens que são imagens também são diferentes, porque a sala também era mais pequena. A exposição de desenho foi, ou seja, foi também, isso agora vou falar um pouco, fui o curador no teu programa, foi numa coleção que o colecionador é natural de Águeda. A coleção está em São João da Madeira, portanto também há, digamos, do ponto de vista do território da área onde a coleção se encontra, onde são feitas exposições, não só em São João da Madeira, também em Águeda, onde já limita exposto a coleção, numa ligação que tu propuseste com a Universidade de Aveiro, até porque houve várias conversas com várias instituições ligadas ao ensino, ao desenho técnico, etc. Ou seja, foi um programa muito rico ter que eu chamei um apontamento de desenho da coleção do colecionador. Agora consegui finalmente encravar isto. Não, mas isto está... as imagens são pesadas, o problema é esse. Tem muitas obras. Sim, quase 2 toneladas por imagem. Mas, bom, enquanto as imagens não devem estar a ser levadas no carrinho de mão através do fluxo do streaming, eu diria que a exposição teve como intenção, inclusive na sala de exposições da universidade. Não terá a ver com isto que está aqui a acontecer, né? Não faço a menor ideia. Fechando isso. Não faço a menor ideia, porque eu queria voltar ao documento. Se eu fizer esse rap, tenho de tirar isto para fora. Bom, mas voltando
Já está pronto. Aliás, a utilização é minha, peço desculpa por esta coisa atabalhoada e tosca hoje. Carregar aqui, isso. Assim. Aliás, estamos a ver mais umas imagens ainda da exposição da Sara Dona Matos. Pronto, fui eu que saltei com alguma falta de sensibilidade nos dedos, não sou artista, portanto a coisa isso é pior. Mas neste aspecto foi ir buscar algumas obras, e foram 22 obras, há muito mais obras do núcleo de desenho da coleção, mas obras que são, há aqui uma obra que está aqui, da Helena Almeida, que é uma obra muito pouco comum, e da coleção de José Lima, tem singularidades como outras também têm. É uma coleção internacional, aliás está aqui um pequeno desenho do site Tombly, e havia também mais alguns artistas internacionais, como o Hans Achtung, mas também da série dos Cegos de Madrid, 2 retratos, e 2 obras de um período inicial da Ângela Ferreira, que foi importante expor, até porque são obras que já não eram vistas há muito tempo. Quase a fechar, ou antes de alguém nos fazer alguma pergunta, e nos deixar atrapalhados provavelmente, qual é que tu fazes no cômputo geral do ciclo, ou seja, de toda a interação de exposições com 2, 3, 4 artistas, muitas vezes em simultâneo, independentemente das questões logísticas de montagem, que são geralmente trazem dificuldades, mas também trazem a surpresa de ver as obras. Ou seja, como é que tu olhas agora para o... Que acabou há 2 meses. Que acabou há 2 meses, não é? Já e que passou uma parte do confinamento também, e também foi bastante... O confinamento usou imenso a visibilidade e a participação também. Sim, do público, porque a dada altura percebi que as pessoas não iam por medo. Eu costumo dizer, há pessoas que têm perguntado que balanço é que eu faço do ciclo, e eu costumo dizer que há 2 momentos diferentes no ciclo. Há um momento desde a abertura de setembro, faz agora, fará amanhã exatamente 1 ano, porque abriu no dia 5 de setembro, até janeiro. Tivemos ali um momento em que as inaugurações de setembro, outubro e novembro tiveram sempre muita gente. A de novembro, que foi das 3 individuais e a coletiva da Sara, até houve uma participação muito grande dos artistas que estiveram na coletiva, o que me deixou extremamente satisfeito, porque quiseram mostrar que o meio artístico não podia ser mais lesado, portanto, e deslocaram-se de propósito para essa inauguração e quiseram marcar a presença para mostrar que estavam ao lado de todos nós. Até janeiro depois houve ali uma procura ainda de alguma gente, muita gente nas inaugurações. Depois entramos num segundo confinamento que adormeceu o ciclo, infelizmente, e quando o ciclo reabriu, percebi que as inaugurações tinham menos gente, mas tinham porque havia medo, as pessoas não iam e ligavam e diziam: eu não vou porque eu ainda não sei como é que isto vai funcionar, portanto eu vou... E em termos de público local, quando eu digo local, é local e dos concelhos próximos, etc. Houve... Eu estou à espera de ter uma reunião com a Câmara, dos números, porque eu acho que é importante, ou será importantíssimo, ter uma reunião com as pessoas do Centro de Artes e da Câmara, para fazer um balanço final do ciclo, e eles lá têm esses dados todos do público. Mas a sensação que eu tenho é que houve mais procura de público exterior à Ágata, e isso notava-se, por exemplo, nas inaugurações. 98% das pessoas eram pessoas de Lisboa, de Porto, de Coimbra, de outros sítios, e o público da Ágata aparecia muito timidamente. O público da Ágata também estava lá, portanto há aquela, também muitas vezes com essa situação depois de ir a seguir. Sim, talvez, mas também porque tudo isto ainda é muito recente para a Ágata, portanto o próprio centro tem 3 anos, portanto há a criar hábitos, e é preciso é que estes hábitos não sejam interrompidos, e é preciso é que a qualidade das exposições sejam mantidas. Não sei o que é que vai acontecer no futuro, nós temos agora eleições e portanto eu não sei o que é que irá acontecer, embora já me tenham dito mais de uma vez que o ciclo seria para continuar. Eu gostaria imenso, porque tenho já na cabeça um programa para uma segunda edição. É ótimo que estamos a falar nisto aqui no período eleitoral, portanto... Gostava de ter mais apoios, gostava de ter mais meios, mas isso são outras conversas. Pode ser que esses meios e esses apoios acabem por vir. Estas são algumas das imagens da... O Hans Achtung
E como tu falavas há pouco, agora dedicando aqui um espaço a alguma questão que nos queiram pôr, given one's heart, que é a frase que tu passaste para inglês, e que, no fim de contas, te traz consigo, ou seja, do ponto de vista mais pessoal, esta ideia do desenho que sempre esteve bem presente no teu trabalho e no teu estar na arte, independentemente de estares aqui, quando estiveste fora no estrangeiro, em Londres, em Miami ou em Agda, ou agora na Rama. Portanto, este é o momento para alguém que nos queira propor uma questão que agradecemos. Eu tenho uma. Vários. Quer dizer, uma tem a ver com o teu trabalho e esse uso do arquivo mais pessoal, não é? Já usavas arquivos de imagem, outros tipos de arquivos, depois começaste a usar esse arquivo mais pessoal, mas quando é que sentiste provavelmente quando eu consegui, se calhar, limpar emocionalmente algumas coisas dentro de mim. Porque eu lembro-me em miúdo, a minha mãe andava sempre também de máquina fotográfica e tenho imensas fotografias minhas que eram feitas pela minha mãe e o meu pai também, e portanto tenho imensas fotos e o meu pai fotografava, eu tenho máquinas fotográficas que eram do meu pai e essa questão da imagem sempre me interessou, mas eu olhava para aquelas fotografias e não me conseguia desligar delas em termos emocionais, porque achava que era algo muito meu e que, sendo meu, não poderia partilhar ou abrir aquele meu mundo. Era preciso, se calhar, sarar algumas coisas dentro de mim para conseguir ter a coragem e só muitos anos depois é que porque eu consultava aquele arquivo com uma facilidade muito grande e era claro, ia ver e tinha um prazer enorme em ver aquelas imagens. E é precisamente esta série Samuera que abre esse lado. Portanto, acho que a série serviu para duas coisas. Uma, primeira, para sarar aquilo que tinha que ser sarado e abre também o caminho para eu começar a usar as imagens que eu tenho em arquivo. É a série que eu vejo completa como série. Foi a única série que eu vi completa com 20... São 20 imagens. 20 imagens. 20 imagens com uma escala razoável. Quando começámos a falar em fazer a exposição e eu fui ver então o trabalho, já tinha escrito para uma exposição do Alexandre anteriormente na Galeria 7, no ano antes, e meio antes. Sim. E quando se falou em fazer esta exposição de maior envergadura foi a série que eu vi. Quase todas as obras que estão ligadas a este processo, inclusive os mugshots, são, digamos que estão localizadas no tempo em relação a esta série que esta série já lá estava. Esta série parece que estava ali, eu não quero estar a responder ao Paulo, mas parece que estava ali precisamente a fazer ou talvez um momento de catarse ou um momento de curar, é à espera de abrir uma nova etapa e um novo campo, e isso teve muitas longas conversas. Sim. E ela é de 2010, 2011 a série. Ela até tem uma história curiosa por trás desta série, curiosa não, acho eu, que ela esteve apontada para ser exposta em Maputo, no Instituto de Camões, e era uma exposição feita comigo e com o Mário Maciel. E, portanto, eu apresentava fotografias sobre aquele período, portanto, este trabalho, e o Mário ia apresentar uma série de fotografias feitas num hotel em Lourenço Marques. Falta-me agora o nome do hotel, um hotel que está perfeitamente abandonado e é uma série de fotografias do Mário muito, muito interessante. E nós tínhamos datas marcadas, tínhamos tudo, depois a exposição viria a Portugal, só que faltou aquilo que era mais importante, que era todo o apoio logístico para levar e trazer, e então infelizmente tivemos que cancelar essa exposição, e esse trabalho ficou ali em banho-maria durante anos. Mas a partir daí comecei a olhar para as imagens de uma forma diferente. E hoje, por exemplo, até fotos que eu vou usando, ainda há bocado nós vinhamos, eu fiz uma foto, ela vai para o meu arquivo e, portanto, pode ser que daqui a algum tempo faça um trabalho e que use aquela imagem. E agora eu consigo olhar para as coisas que tenho
este arquivo que é muito mais meu ser pessoal, muito próprio, e consigo abri-lo ao exterior sem qualquer tipo de receio, de me estar a expor. Mas também mediado pelo processo artístico. Sim, sempre. Então, as que escolhes são as que se referem a um período Sim. de vida mais plano. Sim, por exemplo, aquela série. Esse lado político também, não é? Aquela série. Sim. Aquela série que o João mostrou há pouco, são as 8 fotografias, portanto, foram séries feitas, mas é muito só, porque eu não tenho problema, por exemplo, eu hoje consigo falar nisto com uma certa. Porque é uma série de fotografias que aborda um momento, para mim, extremamente marcante, que foi a morte do meu pai. Portanto, o dia 3 de junho foi o dia em que o meu pai assistiu em vida a última vez à apresentação de um trabalho meu, curiosamente que foi em Águeda, e no dia 10 de junho ele morre. E, portanto, ele morre ao final da tarde, por volta das 6 e tal. Portanto, a fotografia que eu fiz foi procurar sempre aquela hora que eu achei que foi a hora da morte do meu pai. Portanto, eu fiz o registro do Centro de Artes, portanto, porque eu voltei à Águeda quase 20 e 30 anos depois de apresentar o meu trabalho ao Centro de Artes. Portanto, é um pormenor do Centro de Artes. Embora pareça quase uma fotografia meio abstrata, mas é um pormenor de Centro de Artes. E, portanto, é algo muito sólido, que não é fácil de estar se calhar a mostrar, mas eu, dentro desta componente artística, tenho esta facilidade, se calhar, da coisa estar curada e de a conseguir expor com grande à vontade. E ao mesmo tempo, se me permite só acrescentar isto, na exposição que tem lá de autorreferencial, mas biográfico, presente, forte, esta série que tem estas fotografias, na altura lembro-me de falarmos até com o José Lima, pela estrutura da imagem, quase pareciam a estrutura de algumas obras do Ângelo de Sousa. Sim. Aquele lado retangular, a linha. E, embora depois fizesse uma obra daquelas, obviamente, mas ao mesmo tempo esta obra que está tão ligada a este facto pessoal, depois enquanto imagem está ligada já a uma atualidade, a um fragmento dessa atualidade que não é reconhecível, e aquela data e aquela hora só é, digamos, transposta para o universo pessoal, né, como está a ser nesta conversa, senão é um período de tempo. Esse período de tempo tem a ver com uma topografia da memória, que é um título, digamos, que foi o umbrella de todo o processo de trabalho, mas até mais do que da exposição, que trabalhámos quase 2 anos, e que ao mesmo tempo não é tão, no contexto da exposição, não é tão claro ou tão óbvio aqui a palavra não é mal usada, como referência, onde aparecem muitas vezes imagens com tratamento pictórico, mas onde se reconhece que há uma criança, que há um negro, que há uma senhora, que há um casal, e começamos a chegar próximo do universo familiar, e nos maquechotes um universo do anónimo. Pronto, só que eu queria acrescentar. Mais alguma questão? Tinha outra. Podes pôr. É sempre um prazer conversar. Outra questão, acho que tem a ver também, tem a ver com uma coisa simples, que é o facto de viveres numa cidade que não... Periférica. Pronto, se tu dizes assim, podemos chamar periférica, mas queria dizer que não tem uma atividade artística constante. Sim, e isso como é que... Não é fácil. Não é nada fácil. Mas tu também tiveste experiências de viver em Londres ou de viver nos Estados Unidos, quer dizer, e de trabalhar lá. E aqui é completamente diferente e, portanto... Sim, depois regressas à água, se calhar este tipo de se organizares que também foi uma maneira de... ativar, sim, tentar procurar, por exemplo, a Águeda não tinha um espaço como tem hoje o Centro de Artes, e, portanto é uma coisa toda muito recente, foi inaugurado com a exposição que o João fez em maio de 2017, portanto, e em novembro de 2018 nós arrancamos com a exposição. E com a coleção do José Lima. José Lima, que me intitulei a coleção Reloaded. E quase com Matrix colecionista Reloaded. E, portanto, não existia este hábito, e como ainda não existe, portanto, isto é um trabalho que vai demorar, se calhar, imenso tempo, e que espero que
as entidades competentes tenham a capacidade de perceber que isto é um trabalho constante e moroso. E que valoriza, quer dizer, porque há gente que foi à Águeda durante o ciclo que não teria ido à Águeda. Eu nunca fui à Academia da Águeda. Pronto, e foste lá por causa do ciclo. Portanto, e outros artistas fizeram exatamente o mesmo e que gostaram. E este ciclo, acho que vem dar uma outra dinâmica também cultural, porque muitas vezes eu acho que nós, em termos nacionais, confundimos muito divertimento, entretenimento com aquilo que é essencialmente uma vida cultural com uma outra dinâmica. E a Águeda tinha necessidade e tem necessidade desta outra componente. Este ciclo deu-me a hipótese de me sentir muito mais ocupado, porque não é fácil, quer dizer, estou a 200 e muitos quilómetros de Lisboa, quer dizer, tenho que... Mas está-se a 50 quilómetros do Porto, sim, eu vou ao Porto, mas há um vazio, porque, por exemplo, eu se quiser falar com alguém sobre o meu trabalho ou sobre aquilo que é o nosso meio, ou faço por telefone, ou agora, hoje em dia, felizmente, as novas tecnologias facilitam este contacto, não é? Mas sinto-me um bocado tipo ilha, ali perdido e que não é fácil. Eu nunca tive problemas em abrir o meu ateliê, fosse a quem fosse, e gosto de abrir e se estiveste lá, o João esteve lá, ainda há pouco tempo tivemos e saímos do ateliê tardíssimo, não vale a pena estar aqui a dizer. Eram 4 da tarde. Eram. E o facto de estar no ateliê e estar, aquilo que nós fizemos há bocado nas residências, com os artistas, estar a falar de trabalho, eu gosto de fazer isso no meu ateliê, nunca tive nenhum pudor em fazê-lo, porque gosto. E porque às vezes a falar com alguém que está de fora e do meio, se calhar alertam-me para algo que eu poderia estar perfeitamente aliado, pode ser significativo ou não. E, portanto, eu não tenho esta possibilidade de ter todos os dias alguém com quem eu possa falar sobre aquilo que me é muito caro. E, portanto, aí sinto um certo isolamento. Obrigado e parabéns também a ti. Obrigado eu. Muito bem. Eu não sei se alguém ainda tem mais alguma questão desse lado, deste lado. Há uma questão. Eu queria só perguntar, na questão da tatuagem, como é que interpreta isso de alguma maneira? Para si foi uma coisa que a partir daí fez diferença? Foi um registro de algo que já havia? Como é que foi? Já existia, o desenho existia em obra antes, porque eu fiz a tatuagem em outubro de 2013. E há um desenho meu de 98 que tem um coração, e nesse mesmo desenho dizia em português, estava desenhado porque não era, porque eu dizia que era uma frase que não era escrita, porque era desenhada, porque não era a minha caligrafia, que dizia: desenhar é dar o coração. E esse desenho tem um coração a largar sangue. E depois, um ano mais tarde, ou 2 anos mais tarde, eu volto a apropriar-me da imagem do coração e já passo a frase para inglês. E sempre me identifiquei com aquilo, porque achava que isto é um lugar comum, porque eu acho que toda a gente, quando os artistas todos dizem, eu quando estou a fazer algo e quando vendo uma peça minha ou estou a dar uma parte de mim. E eu entendia que o trabalho que eu fazia era como se estivesse a dar o meu coração a alguém. E então, em 2013, eu tive um problema de saúde e naquele momento eu olhei para o desenho e disse, vou tatuar isto. E foi um processo também, se calhar, de cura para mim, e porque eu entendia que a minha pele também poderia ser um objeto de construção artística, portanto, porque se há tantos artistas que trabalham com o corpo, porque é que eu não poderia? Portanto, eu não tenho esse e só algum tempo mais tarde é que eu venho olhar para a minha tatuagem, porque ela está no meu peito, mesmo para eu olhar para ela todos os dias, e tenho um gosto enorme naquilo que fiz, é que venho a perceber que eu poderia usar isto
como uma imagem quase que gráfica do... E enquanto imagem gráfica, desculpa interromper, na exposição do Alexandre Topography of Memory, foi marcado num determinado sítio da sala, à altura da mesma tatuagem do Alexandre, um vinil só com o coração desenhado de uma Até forma com mais um estilizada. episódio muito engraçado. Eu não sei se iria contar no episódio essas Mas eu vou contar, essas minudências mais extraordinárias. Não, João, não, eu vou agora partilhar esse momento, porque foi um dos muitos momentos bons que nós tivemos e que espero que tenhamos ainda muitos mais. O João, com o vinil que era para colocar na parede, diz assim: olha lá, onde é que tu tens o coração? E eu meti assim aqui o vinil. Não, está o senhor para colocar o vinil, que vem trazer o vinil e mais o texto, mais o tudo, etc. E o João encosta-me assim à parede e disse assim ao senhor: é a esta altura. E foi ali que ficou. Portanto, na parede ficou a marca do coração à altura que eu tenho o meu. Eu não sei se respondi à questão. Bom, e agora que ele já, entretanto, já está a dar o coração, entre aspas, mas em termos metafóricos muitas vezes dá. Não sei se há mais alguma questão, se a nossa conversa também já vai algo longa, boa, atenção, mas muito bem, então muito obrigado a todos que assistiram. Queria fazer aqui um anúncio que devia ter feito no início. A Rama, as residências da Rama, toda esta programação faz um ano no mês de setembro, que estamos agora a comemorar. Haverá informação sobre isso. Para mim, que sou um colaborador associado da Rama, dos estúdios da Rama, tem sido um prazer, tem sido muito desafiante. Tem sido uma aprendizagem também muito grande com os artistas que têm passado por aqui, inclusive com os que estão agora aqui presentes e já alguns também presentes que estão para integrar o programa externo. Portanto, muito obrigado a todos neste momento e muito obrigado à equipa da Rama, que eu queria nomear a Ana Margarida Souza, a Helena Valsecchi, o Paulo Brigenti. Muito obrigado a todos os nossos convidados que hoje com o Alexandre, neste momento, é mais um momento de comemoração que partilhamos, este com particular satisfação e honra para mim, e até breve, até à próxima conversa. Muito obrigado. Obrigado.